Fala, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo, que ótimo. Por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Você sabe como ficou a situação dos jogadores da Chapecoense, comissão técnica, enfim, de todos os que estavam naquele avião da Lamia, naquele acidente? Você sabe como é que ficou essa situação, não? Pois é. Nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Eu vou entrevistar aqui o Dr. Juliano Guerreiro Guilardi, diretor jurídico da Associação Atlética Ponte Preta. Querido doutor Juliano, acertei a pronúncia, né? Acertou. Bem italiano, bem italiano. Tudo bem? Italianado. Tudo bem, Alberto. Que bom recebê-lo aqui, rapaz. Você sabe que eu tenho uma enorme admiração por você. Somos amigos aí já há bastante tempo e já o trouxe aqui quando fazia o programa de esportes, né? O nosso esporte campeão, e agora especificamente para a gente falar mais dos assuntos relativos ao futebol, à sua área, é sempre um prazer recebê-lo, viu, querido? O prazer é meu, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui do Juliano, deixa eu apresentar aqui a ficha técnica, hein, porque tá no futebol e tal. Advogado, sócio proprietário da Sociedade de Advogados Guerreiro Vale, é isso? Sim, isso mesmo. Vale é teu sócio? Vale é meu sócio, Gustavo Vale. Gustavo Vale, muito bem. Formado em 97 pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em Direito Empresarial, diretor jurídico da Ponte Preta desde 2013. Nasceu isso por conta do coração preto e branco. Sem dúvida nenhuma, né, Alberto? Eu nasci ponte pretana, minha família toda alvinegra também. E desde então, desde criança, frequentei o Estádio Majestoso, né? E entrei no quadro do Conselho Deliberativo há alguns anos. E veio o convite em 2013 para ser o diretor jurídico da Ponte. Perfeito. Já advogava para a Ponte Preta, na época, meu escritório era um prestador de serviços da Ponte. E em seguida fui convidado, eu para ser o diretor jurídico e o meu sócio, Gustavo Vale, para ser o diretor financeiro dessa administração. Mas Juliano, até então, ou você continua ainda com a advocacia geral? Sim, nós continuamos. Nosso escritório escritório que presta serviço para pequenas, médias e grandes empresas de Campinas e região. É uma sociedade de advogados que justamente faz a parte preventiva e contenciosa dessas empresas. Sei. E desde 2013 a gente passou também a fazer a parte desportiva, né? Entramos aí na Ponte Preta e graças a Deus estamos caminhando bem nessa área também. Vira e mexe, eu vejo ali postagens do Dr. Juliano sobre decisões que são tomadas no Rio de Janeiro, lá na CBF, você representando a Ponte Preta, você defendendo. Aliás, a Ponte hoje, ela é meio que um time meio modelo, né, na organização, né? Sim, a Ponte hoje tem uma administração considerada aí de alto nível. A diretoria executiva, representada pelo presidente Vanderlei Pereira, tem feito um bom trabalho nos últimos anos, especificamente na área jurídica. Hoje a Ponte Preta é considerada um clube modelo porque não tem penhoras em sua conta corrente. As poucas ações que tem, elas são heranças das administrações passadas. Hoje a Ponte Preta tem poucas ações trabalhistas, todas elas administradas e sendo pagas mensalmente. Hoje a nossa maior preocupação, ela deixou de ser na área trabalhista, na área civil, e sim na área desportiva, com a elaboração dos contratos que fazemos de jogadores, com a representação nos tribunais superiores esportivos, no STJD. Eu me recordo, vocês hoje são atuantes assim no sentido, ninguém faz contrato na Ponte Preta, nenhum jogador faz contrato se não tiver o jurídico da Ponte ali para assessorar, né? Aliás, são vocês que fazem isso, Sim, né? Hoje o departamento jurídico da Ponte é composto eu sou o diretor jurídico, nós temos o gerente jurídico, que é o Antônio Semedo, temos um escritório contratado que presta serviço para a Ponte, e 2 advogados que são funcionários da Ponte também, que compõem o quadro jurídico. Então, hoje, qualquer tipo de contrato a ser feito dentro da Ponte Preta tem que ter a chancela do jurídico. Ou seja, o contrato é feito, as bases comerciais e jurídicas são feitas, a parte comercial, na verdade, é feita primeiramente, passa-se para o jurídico analisa, cria as cláusulas legais e dá a sua chancela. Sem essa chancela, nenhum contrato na Ponte Preta é feito formalmente feito e tal. Normalmente, formalmente terminado, vamos dizer assim. Muito bem. O grande detalhe é o seguinte, doutor, que nos corredores das emissoras de rádio, eu trabalhei tanto tempo no rádio, nos corredores das emissoras de televisão, a gente pergunta, se fulano de tal da Ponte lá, o jogador,
Quanto é que ganha, hein? Quanto é que ganha? Ah, não sei, eu devo ter alguém, um contato lá, eu vou descobrir quando ganha. Na verdade, não precisa descobrir nada, é só ligar pro diretor jurídico, ele sabe tudo, porque o cara faz o contrato, não é isso? Antes fosse assim, viu, Alberto? Na verdade, os contratos, eles são passados para nós sem valores. Sem valores? Sim, nós criamos tão somente as cláusulas jurídicas, né? E os valores são transmitidos somente no final, nas assinaturas. Só. Então, ele é feito justamente para preservar a fonte, para preservar a confidencialidade, né? Para que seja feito isso todo de uma forma sigilosa. Tá, muito bem. Bom, mas eu te garanto que hoje em dia os contratos que são feitos na ponte são todos cumpridos. Cumpridos e a ponte não é nenhuma maluca, né? A ponte hoje tem uma política de pés no chão, como eu disse, capitaneada pelo nosso presidente. E, como eu disse antes, a ponte hoje não é refém de ações trabalhistas. Hoje a ponte não recebe uma ação trabalhista há mais de um ano. Muito bom isso aí, muito bom. Juliano, explica para mim e para o nosso telespectador como que funciona, o que é o direito de imagem do jogador. Hoje se discute muito na área desportiva qual é a relação do direito de imagem com o contrato propriamente dito, né? Hoje a imagem do jogador, ela é evidentemente explorada em jogos, em propagandas, enfim, de certa forma no próprio marketing do clube. Então é feito hoje, isso é um permissivo legal, é feito um contrato de imagem e um contrato de trabalho. Contrato de imagem, o jogador recebe um valor mensal por isso, pela exploração da sua imagem. Um exemplo claro disso são os sites dos clubes, onde consta a foto do jogador, se baixa o papel de parede para você colocar no seu computador. Na loja da Ponte Preta hoje existem vários tipos de acessórios com o nome de jogadores, chaveiros, etc. Tudo isso é explorado a título de direito de imagem. E, obviamente, o jogador tem o seu contrato de trabalho, pelos trabalhos prestados ao clube. Então, o salário do jogador hoje é composto de duas fontes de rendimento. O seu contrato de imagem e o contrato Agora, de por trabalho. Exemplo, nós sabemos que, pela Lei Pelé, quando se deixa de recolher os direitos trabalhistas do atleta, no terceiro mês ou no segundo mês? No terceiro mês. No terceiro mês. O clube já passa a ter, já perde o direito federativo. Ele já é suscetível de perda de direitos federativos. Muito bem. A partir desse momento, quando o atleta tem o recebimento por imagem, o recebimento... É CLT, não? Não, CLT é só o contrato de trabalho. Mas então ele tem um registro de CLT? Sim, claro, sem dúvida. E dali se saem todos os seus encargos legais. E são esses encargos que precisam estar em dias? Devidamente recolhidos. Mas e sobre o direito de imagem? Direito Também de imagem, são recorridos? Não, porque o direito de imagem é feito o contrato é feito através de pessoa jurídica do atleta, PJ. Então os encargos legais são feitos tão somente, né, obviamente, dentro da CLT, do contrato de trabalho. O jogador, então, o PJ, a pessoa jurídica, no caso, vai ter que arcar com os tributos da nota. Sim, os tributos da nota são por conta do jogador, porque ele constitui uma empresa senão de pessoa jurídica. Quebra, sim, não o clube quebra. Aliás, a legislação legal foi feita também para poder amparar o clube, né? Senão realmente ficaria muito pesado. Muito complicado. Hoje os clubes já têm dificuldade de pagar salários, né? Graças a Deus a Ponte não tem esse tipo de problema hoje em dia. Mas esse permissivo legal, tudo isso é feito dentro da legalidade. Isso tudo foi feito também pensando no clube. Agora, Juliano, quando a televisão, detentora dos direitos do futebol, é ela que paga, ela que dá a cota para cada clube, tá certo? Essa cota é a título do direito da imagem? É uma parte dela englobada no direito de imagem. Essa cota que é repassada aos clubes, ela tem várias, ela é fracionada, na verdade, né, Alberto? Sim. Então ela é TV aberta, TV fechada e o pay-per-view. Dentro dessas cotas existe a divisão e dentro dessas divisões uma delas é o direito de imagem. Mas o que eu quero saber é o seguinte, por exemplo, o direito de imagem do jogador, tem alguns que recebem mais, outros que recebem menos. De acordo com a exploração de suas imagens. Mas, por exemplo, no campo estão todos expostos ali. Tanto faz ser o Pelé ou o Zé Mané. Os dois são expostos ali. O direito de imagem que vocês pagam aos jogadores, de uma maneira geral, os clubes, é o dinheiro que a televisão passa para vocês a título de imagem? É isso que é repassado? A televisão repassa para nós um valor a título de direito de imagem e nós, por sua vez, repassamos aos atletas um valor fixo. Já o atleta dá anuência para isso. Entendi. Porque é bem difícil, ou eu diria quase impossível, se mensurar qual é o direito real de imagem de cada jogador. Existia até uma problemática aí nessa questão,
porque alguns jogadores, eles diziam que, por exemplo, ficava difícil se saber se o jogador que ficou no banco e não participou efetivamente da partida teria direito ao direito de imagem naquela ocasião, naquela partida. Então, as TVs na época, até para evitar esse tipo de problema, o que ela fazia? Pode ver que até hoje isso é comum. Não se filma mais o banco de reservas. Então, só se coloca o nome dos jogadores que estão no banco e não aparece, dificilmente aparecem as imagens dos jogadores. Que coisa. Então, isso foi feito também para evitar que essa problemática se prolongasse. Muito bem. O que é que a Lei Pelé... no que é que a Lei Pelé poderia ser modificada, na sua visão, para dar um... Porque o que se reclama da Lei Pelé, desde que ela foi instituída, nem sei há quanto tempo, né? Faz tanto tempo, né? Da época que o Pelé ainda estava no Ministério, né? E os clubes reclamam muito, dizendo que a Lei Pelé acabou com o futebol e tal. Eu quero a sua opinião e no que é que ela poderia ser modificada. Alberto, na minha opinião, eu acredito que a Lei Pelé ela privilegiou os grandes clubes. A Lei Pelé, depois da promulgação da Lei Pelé, muitos clubes de porte pequeno e médio, mas os pequenos, propriamente até do interior paulista, sucumbiram. Ou seja, à medida que foi retirado o passe dos jogadores, né, que a Lei Pelé revogou isso, os clubes pequenos que poderiam colher frutos desses investimentos feitos nas categorias de base, acabaram por sucumbir, grosso modo, pela perda desses direitos. Então, hoje, dificilmente você vê um clube pequeno do interior investir em categoria de base. Isso ficou fortalecido nos grandes clubes. Hoje o São Paulo tem uma categoria de base muito forte, o Corinthians, o Palmeiras. E se você for ver os clubes menores, que eram celeiros de craques, hoje não investem mais nesse tipo de passado, de investimento. Quando o clube tinha o direito do passe, né? Quando ele tinha um passe do jogador, ele criava o jogador e aí ele vendia o passe do jogador e aí, de repente, o ano todo que tinha aquela despesa, acaba numa venda acertando e fazendo. Mas eu me recordo, inclusive, que não faz muito tempo, o Sérgio Carnielli ainda era o presidente de direito, né? Hoje ele é o presidente de honra da Ponte Preta. E ele disse que ele estava pensando em acabar com as categorias de base, como muitos clubes fizeram. E lamentavelmente, muitos clubes acabaram sucumbindo, como você falou. Aliás, hoje, Campinas é meio que um oásis nesse deserto morto do futebol do interior de São Paulo. Ribeirão Preto ainda tem, mas, nossa, muito distante daquele come-fogo que a gente sempre gostou, sempre acompanhou e tal. O time forte de Araraquara, a Inter de Limeira, olha aí, agora está dando uma melhoradinha, mas a Inter de Limeira, enfim, esses times todos acabaram sucumbindo, não sei se só por causa da Lei Pelé, mas o fato é que realmente eles estão muito, muito distantes do que já estiveram. Claro que as más administrações, né, cada qual do seu clube, também contribuíram para que isso ocorresse. Mas, na minha opinião, a Lei Pelé também, infelizmente, acabou contribuindo para isso. Muito bem. Eu coloquei como manchete, e eu quero tratar muito sobre esse assunto, que é um assunto que ainda vai dar muito o que falar, que é sobre o acidente envolvendo a delegação da Chapecoense, que foi uma tragédia, uma coisa assim. Foi com a Chapecoense, poderia ser com qualquer outro time do Brasil, né? Lamentavelmente. Agora, esses jogadores que morreram, seus familiares, você tem notícia de como é que eles estão, se eles foram amparados, como é que está isso? Pois é, Alberto, como você bem disse, foi uma tragédia que comoveu o mundo. Infelizmente, uma tragédia sem precedentes, que, na minha opinião, como advogado, acredito eu, na minha opinião, que tenha sido até um homicídio doloso, por um dolo eventual do piloto, que assumiu o risco de produzir o resultado. À medida que o piloto sobrevoou aí um plano de voo de 4 horas, e aliás, você como piloto sabe bem mais do que eu isso, mas juridicamente falando, brincadeiras à parte, à medida que o piloto assumiu o risco de produzir esse resultado danoso, que foi o evento morte, pelo direito penal, ele assumindo esse risco, ele cometeu um dolo eventual, homicídio doloso. Claro que hoje não está sendo levado em consideração isso, mesmo porque ele morreu, né? E a punibilidade dele foi extinta. Mas foi uma tragédia realmente sem precedentes. Os clubes, né, até pela própria Lei Pelé, a Lei Pelé, quando foi promulgada, estabeleceu que os clubes deveriam fazer um seguro
obrigatório o seguro de vida para os seus jogadores, né? À medida que formalizava o contrato, tinha também que fazer um seguro de vida para os jogadores, não só de vida, como de invalidez também, permanente, temporário, enfim, justamente para que os jogadores fossem acobertados aí por fatalidades ou até mesmo por acidente de trabalho, ou não. Como a gente sabe hoje, o futebol é muito difícil manter um clube hoje, né, financeiramente falando. Muitos clubes não faziam esse tipo de recolhimento. Eles deixavam de recolher esse seguro e o maior prejudicado, obviamente, era o atleta. Que quando precisava do seguro, ele não tinha como ser beneficiado por isso. Então a CBF, sabedora que era dessa problemática da falta de recolhimento do seguro pelos clubes, desde o ano passado, anteriormente ao acidente da Chapecoense, ela assumiu os pagamentos junto com uma seguradora parceira. Então, hoje, todos os clubes do Brasil, todos os jogadores de clubes do Brasil têm um seguro de vida pago pela CBF. Mas você disse que ela tomou essa medida anteriormente. Ao acidente. Foi uma coincidência, não foi então, por isso. Os jogadores estavam segurados? Sim, estavam segurados, mas esse seguro, ele é limitado a 12 vezes o salário mensal dos jogadores. Ou seja, ele é um seguro limitado que, infelizmente, não cobrirá todas as despesas sem dúvida. Agora, das famílias, dos familiares, né? Bom, quanto à causa do acidente, uma coisa assim, o básico, faltar combustível, um negócio lamentável. Na aviação, é o seguinte, Juliano, e vocês estão nos acompanhando, na aviação é assim, piloto morreu, a culpa foi dele, pronto. Sempre assim. Só que agora foi mesmo, né? Nesse caso especificamente foi. Mas eu acho que existe também a própria... aqui a gente chama que seria o controle, né? Não poderia permitir de maneira alguma. Eu imagino que quando você passa um plano de voo, ao se colocar o prefixo do avião, o tipo da aeronave e o combustível e a distância que você vai percorrer, na hora o computador tinha que travar. Opa, tá errado aqui. Não tem como, não pode de maneira alguma voar com essa capacidade de combustível. Mas enfim, não vamos voltar atrás. Agora, o fato é o seguinte, a Chapecoense, ela corre seríssimo risco de ter um rombo financeiro monstro, porque já há muitas ações contra ela nesse caso. Sim, Alberto, até como você estava dizendo, existe um responsável, né? Responsáveis, na verdade, por esse acidente. Esse seguro pago pela CBF, na realidade, ele não é um seguro que depende de culpa, né? Ele é um seguro de vida, ou seja, o jogador faleceu, a família recebe esse seguro. Existirão outros tipos de indenizações a serem percebidas aí pelos familiares contra a empresa aérea, logicamente, que é a maior responsável pelo evento danoso, que é a Lamia, né? Que está falida, infelizmente, sabemos, pela própria, eu não sei como que se chama o controle que você disse, de Medellín, também é responsável diretamente pelo acidente, à medida que permitiu que o avião descesse, né? Ou melhor, que não descesse naquelas condições, né? Que fizesse ele dar mais 2 voltas. É uma série de fatores que acabou desencadeando o acidente. Mas aí, no caso, nesse aspecto, o Medellín está isento, porque Medellín, como o cara está lá no controle, ele pode pedir para que faça uma órbita e tal, que não poderia ficar calado o comandante, e ele teria que declarar emergência. Como? Eu estou em emergência. Né? Sim, acredito que essas responsabilidades serão repetidas, porque é evidente que o seguro pago pela CBF não vai suprir a necessidade das famílias. Com certeza. Então, outras entidades aí, outras empresas, na verdade a Lamia principalmente, vai ter que suprir essa necessidade. Sabemos que está falida. Então, caberá aí a Chapecoense, está sendo processada também por vários familiares. Como funciona o direito? Se fosse se a gente fosse pensar que tudo funcionasse perfeitamente, os familiares poderiam acionar a Chapecoense, a Chapecoense denunciaria a Lídia, chamaria a Lamia para o processo e ela se responsabilizaria por tudo. Com participação e tal. Sim. Né? Agora, realmente, a Chapecoense pode estar sendo aí prejudicada financeiramente por isso. Falando de futebol, mas assim, dos bastidores do futebol e tal, né? Vamos voltar ainda no negócio aqui da Lamia, né? Da Chapecoense. Ninguém pode impedir. Me parece que a família do Caio Júnior teria entrado e reivindicando 30 milhões. Procede? Sim, as informações que acompanhamos aí pelo site de notícias jurídicas e esportivas
foi que a família do Caio Júnior entrou com uma ação contra a Chapecoense, pleiteando aí eventuais lucros cessantes, na casa de 30 milhões de reais. Como foi feita essa conta? É uma estimativa aí da expectativa de vida dele de trabalho, somaram-se aí, na verdade, os salários que ele poderia aferir até os seus 65 anos de idade e chegou na casa desses 30 milhões. É uma ação aí que foi ajuizada contra a Chapecoense, que era a empregadora dele na época e era onde ele realmente laborava na ocasião, e o processo está em fase aí inicial ainda. Então, o lucro cessante é uma coisa muito em moda hoje, né? Mas cada jogador, se a família de cada jogador entrar e se houver realmente aí, porque aí depois vai julgamento, aqui tem recurso, aquela coisa toda, né? Pode demorar o quê? 10 anos, de repente? Hoje em dia os processos não têm demorado tanto, mas por serem digitais agora. Mas na casa aí dos 5, 6 anos demoraria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, desculpe a minha ignorância. Quando nós temos já decidido pelo Supremo, pode ser até que volte atrás, mas pelo menos está decidido que em segunda instância, se a sentença for confirmada, o réu pode ser preso. Vale também para outros processos que não implicam em prisão? Por exemplo, se a família do Caio ganhar em primeira instância, a Chapecoense recorrer, ganhar em segunda também, já está definido? Como é que é? Essa questão que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que fez essa jurisprudência recente, ela foi exclusiva para o direito penal. Direito penal. Mas existe também, no direito civil, no processo civil, existe também a execução provisória da sentença. Então, hoje, uma decisão como essa, ela pode ser executada provisoriamente também, pelo vencedor da causa. Mas, especificamente falando, essa que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ela refere-se tão somente aos processos penais. Muito bem. E pode ser revogada ainda? Não é revogada, pode ser colocada de novo no plenário, né? O ministro Gilmar Mendes está falando por ser uma jurisprudência, Beto, ela não tá, ainda não foi consolidada. Ela foi consolidada, mas ainda ela é passível de discussão. Tá. Porque, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, ela não é uma obrigação, ela é uma possibilidade jurídica. Fique bem claro isso. Você é contra ou a favor? Daqui a pouco a gente volta aqui ao caso da Chapecoense. Eu, como advogado, sou contra a expedição de mandado de prisão em decisões de segunda instância, até mesmo porque para evitar injustiças. Sim. A gente sabe, né, porque tudo isso decorreu. No Brasil existe, infelizmente, a impunidade. Muitos crimes, justamente pelo fato de serem levados à terceira instância, né, aos superiores tribunais, eles acabam prescrevendo. Foi o que aconteceu em muitos processos aí de políticos, né? Antes da Lava Jato, por isso obviamente. Que eles querem o foro privilegiado. Também, além do foro privilegiado, por isso que se fez essa jurisprudência recente também. Sim. Para evitar prescrições, né, nos processos penais. Da Lava Jato, principalmente. Foi por isso que foi acelerado esse julgamento. Mas eu, particularmente, sou contra isso, até mesmo porque para evitar aí injustiças, né? Vamos citar um caso concreto qualquer, de uma pessoa que é condenada em primeira e em segunda instância. Se expediria um mandado de prisão. E por qualquer motivo o recurso em terceira instância seria aceito pelos tribunais superiores e essa pessoa fosse absolvida, por qualquer motivo. Como ficaria? Ela já teria cumprido a prisão aí provisória e não definitiva, mas cumprido de uma forma definitiva. Como ficaria? Pedindo indenização para o Estado? Isso não funciona, infelizmente. Né? A dignidade do ser humano está muito além disso. Então, eu sou contra por esse motivo. E nós não, a primeira instância, a segunda instância, você não vê, assim, tanta capacidade jurídica para que possam definir? Eu vejo, sim, Alberto, mas a gente sabe que existem, ainda que em menor escala, decisões que são reformadas em terceira instância. E eu acho que, grosso modo, para que se evitar ainda pequenas injustiças, porque no Brasil o erro judiciário existe, em maior escala até que em outros países. Então para que se evitar, eu acho que deveria ser, até para não se afrontar também, diga-se de passagem, o princípio da presunção da inocência, que é o princípio constitucional, que diz que antes de transitar de julgado, a sentença penal não se expediria uma mandado de prisão, o réu é inocente. Mesmo sendo julgado em terceira instância, não estamos isentos de uma injustiça. Se julgado em terceira instância, ou se o recurso não for recebido, né, que tem essa possibilidade também, aí obviamente que o mandado de prisão teria que ser expedido, obviamente. Vamos voltar para a bola aqui? Vamos voltar, que eu queria a sua opinião, afinal de contas. Minha opinião pessoal como advogado. Como advogado e tal, é importante a gente colher aqui a opinião. Agora, o grande problema disso tudo, mais uma vez, querendo fazer um abre aspas aí, infelizmente é a morosidade dos processos. O próprio judiciário é culpado disso.
Porque à medida que você tem um processo hoje que leva-se 20 anos para ser julgado e que se pode ser levada, caracterizada a ocorrência da prescrição, isso é uma culpa estatal. Então é o Estado querendo resolver a sua própria culpa. Pois é, hoje ontem eu acompanhei um comentário eu vivo acompanhando comentário de rádio, de televisão, né, de um jornalista que ele disse o seguinte: nós temos uma morosidade incrível, né, no Supremo, no Superior e tal, mas vira e mexe você vê que o ministro está num congresso na França e está... Eles precisam trabalhar mais, né? Precisa ficar mais lá para poder, olha aí, poder acelerar. Maluf condenado com 85 anos de idade. 85 anos de idade. Que é ainda é passível de exemplo, né? Passível de recurso para o pleno do Supremo, mas que é um exemplo mais concreto da morosidade do judiciário. Ele foi prefeito com 50, 60 anos de idade. Que coisa, 35 anos, né? Pois é. Muito bem. Vamos voltar aqui para Chapecoense. Só para a gente finalizar, para a gente procurar um outro assunto. Se todos entrarem, ou o que entrarem, e realmente a Chapecoense perder e tiver que pagar, ela vai recorrer, ela vai tentar inserir a Lamia, que também está quebrada. Como que a Chapecoense faz? Ela pode falir? Alberto, processualmente falando, o Instituto do Direito cabível, se a Chapecoense realmente for levada a cabo juridicamente por esses familiares, seria a denunciação ali da Lamia, né? Para poder responder a demanda no polo passivo conjuntamente com ela, em litisconsórcios. Agora, sabemos que a Lamia está quebrada. Esse passivo todo poderá ficar para a Chapecoense. Agora, eu não vejo essa ação, para mim, do Caio Júnior, é uma ação, na minha opinião, com todo respeito à família, é uma ação que certamente será julgada improcedente, naqueles termos de 30 milhões. Não que ele não vá ganhar um adicional por isso, mas eu não vejo a possibilidade jurídica da Chapecoense ser condenada a pagar 30 milhões para ele. Então, assim, claro que poderá acontecer isso, mas eu vejo que até mesmo a CBF poderá aí intervir nesse sentido, obviamente que não no processo, mas em termos de ajuda financeira, para poder ajudar aí o clube a não falir. Entendi. Ô, Juliano, você falou de 30 milhões e tal. Como é que ficou aquele caso do Marinho zagueiro, que jogou na Ponte Preta, que a Ponte Preta, o contrato, não sei o que aconteceu, como é que foi feito, não foi feito, a Ponte Preta tinha que pagar 20 milhões pro Marinho. Como é que ficou aquilo? Então, Alberto, aquilo infelizmente foi uma herança que a nossa administração acabou herdando. Já há alguns anos, eu não me recordo em que ano o Marinho voltou a jogar na Ponte, se eu não me engano foi em 2000 e... Eu não me lembro o ano também. 2010. Ele voltou justamente porque fizemos um acordo com ele, um acordo naquela dívida trabalhista, que tinha que realmente beirava a casa dos 20 milhões de reais. Na época foi uma cláusula que se colocou no contrato rescisória, a Ponte infringiu realmente essa cláusula e foi devedora dessa quantia como um todo. Na ocasião foi penhorado até o Clube Paineiras, foi penhorado e estava em vias de se penhorar o estádio, porque o Paineiras era insuficiente para garantir a dívida. E na ocasião, o departamento jurídico à época, eu não fazia parte do departamento, mas conseguiu fazer um acordo com o Marinho e ele voltou a jogar na Ponte por 2 anos, recebeu salários e parte dessa dívida também como complemento. Recentemente fizemos isso com outros jogadores também, com o Adrianinho, que também tinha uma dívida com a Ponte do passado, e recentemente agora com o Rodrigo. Bom, eu vou dizer uma coisa pra você, claro, né? Bom, primeiro que eu adoro o Adrianinho, tenho o maior carinho e respeito por ele. O Adrianinho poderia ter uma estátua no estádio Moisés Lucarelli se ele tivesse feito aquele gol contra o Náutico lá e já estava resolvido, né? Mas é o seguinte, gente, toda vez que você vir um jogador já com a idade avançada, que teve problema no clube, voltar para o seu clube, pode crer, é acerto trabalhista. E aí, a imprensa, eu também me incluo, hein? Faço parte da imprensa. Mas tem algumas pessoas na imprensa que não conseguem ter um discernimento e para eles não existe mais flexibilidade. E eles não entendem a volta de determinados jogadores e acabam criticando, arrebentando. Mal sabem, eles pensam que o clube nada em dinheiro, que o clube não precisa. Como agora, por exemplo, não sei como é que ficou o caso do Bob. Ainda estamos conversando com o São Paulo ainda. Não está definido. Não está. Outra coisa, não adianta. Como é que você tem um jogador no seu time que ganha lá, e a Ponte paga bem, hein? Que ganha lá os seus 80 mil por mês, por exemplo. Aí vem o São Paulo oferecer 300, o cara não vai.
O problema não é só oferecer 300, né, Alberto? É oferecer contratos longos. Não, sim. Então a gente fala de um contrato de 4 anos a 300 mil, o jogador vai receber aí 15 milhões de reais após os 4 anos. Então é uma aposentadoria. Olha, vou dizer uma coisa, não vou citar nomes para não ficar desagradável, mas não faz muito tempo um determinado treinador de futebol me ligou e falou, olha, não adianta, não mete o pau em mim não, hein? Eu tô me transferindo porque em 1 ano e meio eu vou ganhar 5 milhões e 300. Em 1 ano e meio. Para ganhar isso aí só na Lava Jato. O cara, lá eles ganham isso aí, né, por semana. 5 milhões e 300 em 1 ano e meio. Independência do cara. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Mas vamos tocar a bola aqui. Deixa eu perguntar para você. Você é contra a que se volte a vender bebida nos estádios? Eu sou totalmente a favor. A favor. Eu sou a favor, a Ponte Preta também é a favor. E é uma explicação bastante razoável para isso. Hoje sabemos que o Estatuto do Torcedor, em um dos seus artigos, ele fala sobre a proibição de bebidas, né? Mas portar bebidas. Ele não fala que não se pode beber, que não se pode consumir bebida alcoólica dentro do estádio. Foi feita essa ressalva. É advogado mesmo, pega um detalhezinho. Foi feita essa ressalva, foi feita essa colocação, justamente porque, para se evitar que garrafas de vidro fossem colocadas à venda dentro do estádio e isso pudesse gerar uma violência com o torcedor. Isso é bem simples, Alberto, é uma hipocrisia tamanha a gente falar que não se pode vender bebidas nos estádios. Se você, a 5 metros do portão do estádio, bebe deliberadamente. Então, e tem mais, sabe? No estádio, quando você pede uma bebida, eu imagino, a coisa é muito bem acondicionada, o gelo que está ali, imagino que seja de boa qualidade. Agora, quando você vai indo para o estádio, que o pessoal fica te oferecendo cerveja, aquela coisa toda ali, primeiro que você olha o gelo, já não é branco, não é nem transparente, é meio complicado. Segundo, que o cara, ele vai entrar no estádio, ele toma em 15, 20 minutos, tudo que ele tomaria em 4 horas dentro do estádio. Então a aceleração alcoólica no corpo dele é muito mais forte, muito maior. Então eu também sou totalmente a favor da Alberto, liberação. você falou uma coisa muito importante. Isso é uma questão de saúde pública. Saúde pública. A gente não sabe realmente de que forma é condicionado esse tipo de bebida lá dentro. E tem mais. Isso acabaria com o comércio informal, né? Porque lá, os ambulantes ficam lá fora. Isso querendo ou não, eles acabam violando leis municipais, entre outras. Acabaria com o comércio informal, geraria receita para o clube. Não deixaria de ser um entretenimento, porque as pessoas poderiam chegar antes. Qualquer arena que você visita nos Estados Unidos, seja de basquete, de futebol americano, de beisebol, você é recepcionado por restaurantes, chopp, qualquer tipo de bebida alcoólica, comida, enfim. Seria um entretenimento para as famílias chegarem antes ao estádio, né? Para poder realmente usufruir de toda essa estrutura. Enquanto hoje o que acontece? As pessoas ficam na porta, tem um detalhe muito importante que não foi falado. O que acontece? Para poder consumir bebida alcoólica, o torcedor, seja de organizada, seja torcedor comum, fica na porta do estádio bebendo até o último minuto do jogo, antes do jogo. Ele já entra chamberlau. E não só isso. Isso gera violência lá fora, porque acaba tendo confronto de torcida nas imediações do estádio, enquanto se os torcedores estivessem dentro do estádio consumindo, isso não aconteceria, porque o policiamento está lá dentro. Então é uma série de fatores. E tem outra, né? A hipocrisia é tamanha, e falo isso de peito aberto, que o Brasil tem uma lei, né, em tese, que se proíbe, e na Copa do Mundo ele se abre para que a FIFA venha e venda bebida alcoólica. Quer dizer, é um contrassenso imperdoável para mim. A bebida alcoólica faz mal em todos os jogos, menos em jogos da Copa do Mundo. Pois é, quando gera lucro, não faz mal. Mas é um absurdo. Agora, isso aí traria mais lucro para o clube também. É um gerador de receita para o clube. E né? quer saber? Eu acho também. Tem muita gente que não vai ao campo porque ele não pode tomar cervejinha dele mais, de domingo. Hoje isso está sendo sanado até porque as câmaras legislativas estão promulgando leis municipais permitindo a bebida alcoólica. Hoje no Rio de Janeiro é permitido, em Porto Alegre, em Curitiba, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é permitido, em Santos. Campinas ainda não, mas já tramita na Câmara Municipal um projeto de lei para se liberar. Inclusive, eu participei, em nome da Ponte Preta, da audiência pública, que foi realizada para que fosse permitido isso. Isso aí, então, é lei municipal? Sim, as câmaras de vereadores, né? Podem? Elas se colocam como projeto de lei e, se for aprovado, é levado ao prefeito para sanção.
Muito bem. Então, em Campinas já tramita há mais ou menos um ano isso e provavelmente, certamente, em pouco tempo vai ter... Então vocês, veja, eu acho que você tá lá, toma quem não quiser não toma, entendeu? E ponto. Mas eu acho que você tem que dar essa opção. Então, eu acho que a Ponte Preta, o Guarani, o Red Bull também, né? Podem fazer o trabalho junto aos vereadores. Não, inclusive, isso já está sendo feito. Os 3 clubes de Campinas estão trabalhando conjuntamente com isso. Na audiência pública, os 3 representantes participaram e todos eles são a favor da liberação de vinho. Outra coisa que eu quero falar com você que eu sinto falta é o tremular das bandeiras, aqueles bandeiras. No Rio de Janeiro, coisa mais linda. Gente, as bandeiras. O futebol tem que mudar um pouquinho. Vamos falar sobre isso já, tá bom? O bandeirão. Tem como voltar? O que precisa para voltar os bandeirões e tal no estádio? Bom, Alberto, eu tenho dito aí, né, para os meus pares da diretoria executiva da Ponte que o futebol tá muito chato. Né? O futebol de antigamente, pelo menos quando eu era criança, acostumado a ver, né, bandeiras, bambu, mastros, papel higiênico. Sim, você vê legal, hoje futebol exatamente. na Argentina, papel higiênico, aquela festa toda. E hoje, por conta aí da violência nos estádios, que infelizmente é um problema crônico no futebol mundial, né? Esse tipo de festa acabou sendo cerceado aí pela federação, pela polícia militar, o que tornou, na minha opinião, o futebol extremamente chato em termos de festa, né, de espetáculo. Mas hoje em dia também, até a título também de cerceamento, foi estabelecido recentemente torcida única. Isso é o nos máximo, estádios. né? O máximo, o supra-sumo da coisa chata. Eu acho assim, chega às raias do absurdo você estabelecer uma norma como essa de torcida única, sendo que nos estádios os índices de violência são os menores que existem. A violência ao redor, em pontos de ônibus, enfim, um policiamento efetivo e uma legislação mais dura, certamente evitaria com que isso acontecesse, porque a torcida única realmente deixa o futebol mais chato ainda. Como nós estamos em cima do horário aqui, eu estou vendo um pacote ali no chão, isso aí você trouxe só para ficar aí? Bom, Alberto, esse aqui é um presente que eu trouxe para você, em nome da diretoria executiva da Ponte, na pessoa do presidente Vanderlei Pereira. É a nossa camisa nova. Sim. É a camisa que remete à conquista aí ao esquadrão de 1930 e 1940. A faixa partindo ela aí tem do a lado faixa direito. invertida. Foi uma camisa aí muito bonita na época e a Adidas, que é nosso fornecedor de material esportivo, fez essa homenagem para nós. Legal. Então eu trouxe de presente para você. Sei que você é centroavante, Poxa, com essa altura fazedor de gols. Então eu te trouxe o número 9 aí, que é usada pelo Luca hoje. Luca que... Nosso artilheiro do brasileiro. Luca aí. que fez 2 gols contra o Atlético. Não fez o terceiro porque o Nino Paraíba não deixou. Se o Nino Paraíba tocasse aquela bola para trás, a Ponte ganharia o jogo e o Luca teria feito 3 gols. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina. Diferente com a faixa aqui do lado contrário, mas enfim, o que importa para a torcida, o que importa para todos vocês é essa logomarca aqui, ó. A APP 11/8/1900. Data da fundação da Associação Atlética Ponte Preta. Que legal. Obrigado. Receba nessa homenagem aí com o nosso maior carinho. Você sabe que você é uma pessoa muito querida. Obrigado, querido. Obrigado. Por todos nós. Um abraço no Vanderlei Pereira. Obrigado, Docinho. Eleição tá chegando aí. Já tá definido que vai ser presidente, não? Tá chegando. Nós estamos trabalhando bastante nisso. Mas certamente continuará o nosso Márcio Vanderlei Pereira está fazendo uma administração excelente de tirar o chapéu. Pés no chão, mas com resultado. Bem. Não, sem dúvida. É muito... E no futebol... Eu falo sempre, no futebol não tem coisa melhor do que ganhar. Embora ganhar não seja tudo e perder não seja nada. Mas é a realidade, é uma delícia, né? Quando você vê seu time ganhando. E eu gozado que eles fazem uma festa enorme. Como se, de repente, a vitória fosse uma coisa assim, extremamente exuberante, né? Inédita. Futebol tem 3 resultados, vitória, empate ou derrota. Um dos 3, 33% para cada um. Mas é bom demais ganhar, né? Com certeza. Com certeza. E hoje, até mais 20 segundinhos aqui, a Ponte tem feito um bom trabalho com o pequeno orçamento que recebe, né? Perto dos grandes clubes. A Ponte acabou sendo aí homenageada com a melhor gestão de futebol, a melhor gestão do Brasil, do futebol brasileiro. O primeiro lugar foi eleito com um estudo feito na Suíça. Então, quero dar mais uma vez os parabéns aí à nossa diretoria executiva. Verdade, a gente não teve tempo de falar sobre isso, como a gente não teve tempo de falar sobre vários outros assuntos,
Mas a gente ainda vai falar porque você vai voltar aqui, você é uma pessoa extremamente agradável, simpática, inteligente e com toda certeza meu público gostou e eu também gostei muito, viu, Juliano? Muito obrigado, Alberto. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, esse mestre aí da imprensa campineira e brasileira. Imagina, imagina. Meus amigos, eu falei com o Dr. Juliano Guerreiro Guilardi, diretor jurídico da Ponte Preta. Falamos sobre vários assuntos aqui, assuntos extremamente interessantes. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque eu também gostei muito. Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, doutor. Vamos lá. Valeu, obrigado.